Quais são as 7 trombetas em Apocalipse? Enquanto nós vivemos e se preparamos para o eventual retorno de Jesus, há um período de tempo que acontecerá na Terra que é conhecido como a Grande Tribulação. Este será um tempo de horror e julgamento sobre a Terra que será inigualável por qualquer outro tempo na história humana. O livro do Apocalipse descreve os eventos que ocorrerão durante esse tempo. É certo que existem algum simbolismo dentro do Apocalipse, mas uma vez que você os entenda, a imagem do que acontecerá durante esse período se torna muito mais clara. Agora, meus irmãos, uma das coisas mencionadas são as 7 trombetas. E o que queremos ver hoje é quais são as 7 trombetas em Apocalipse, não é verdade? Mas se você ainda não assistiu o nosso vídeo anterior falando sobre os 7 selos, eu convido a você a estar voltando aí e assistindo. O link vai estar na descrição deste vídeo e também fixado no primeiro comentário do vídeo, tá bom? E assim que você assistir, você volta e assista esse. Então vamos falar sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Provavelmente não é possível fornecer uma análise completa, viu, meus irmãos? Profunda e detalhada de todas as 7 trombetas em um só vídeo. No entanto, é possível fornecer a você, meu irmão, minha irmã, informações suficientes para incentivá-lo a querer estudar mais e mais. Então, vamos começar. Onde a Bíblia discute sobre as 7 trombetas, hein? Para um estudo mais profundo e para entender o que são as 7 trombetas em Apocalipse, você precisará gastar algum tempo nos capítulos 8 a 11 de Apocalipse. Pega um caderno, uma caneta e vai marcando aí, irmãos, a referência, tá certo? Quando você pensa em um trompetista, uma das coisas que vem à mente é que eles são usados para fazer um grande pronunciamento, como por exemplo a entrada de uma realeza. Essas trombetas não são diferentes, meus irmãos. É apenas que os pronunciamentos são um tipo diferente. Cada um pronuncia o julgamento diferente sobre a terra durante a grande tribulação. Tem uma pergunta: quando as 7 trombetas são tocadas? As trombetas são reveladas depois que João tem uma visão da grande multidão de todas as tribos e nações em pé ao redor do trono, oferecendo adoração ao Cordeiro de Deus. Aqui está o que acontece a seguir. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 e 2. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estão diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Meus irmãos e irmãs, o contraste do silêncio no céu comparado ao grande rugido que acabou de ser ouvido deve ter sido realmente ensurdecedor para João. Como você vê dentro do 7º selo, há 7 trombetas que deveriam ser tocadas. Cada uma pronunciará um tipo de julgamento sobre a terra, e eles se intensificarão à medida que cada trombeta subsequente for soada. Quando você olha um pouco mais de perto para esses versículos de abertura no capítulo 8, parece que o toque dessas trombetas é uma resposta aos santos oferecendo orações a Deus. Vamos ver o que diz Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, até que você julgue os habitantes da terra e vingue o nosso sangue? Em seguida, cada um deles recebeu uma túnica branca, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que todos os seus conservos, seus irmãos e as irmãs, fossem mortos como haviam sido. Deus, em resposta às orações dos mártires que foram mortos durante a grande tribulação, justifica seu povo com um toque das trombetas. As trombetas e os julgamentos
Cada trombeta será tocada por um anjo diferente, mas os anjos não são nomeados. Vamos então considerar cada julgamento. A primeira trombeta traz devastação à própria terra. Apocalipse capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e veio saraiva e fogo misturado com sangue, e foi lançado sobre a terra. A terça parte da terra foi queimada, a terça parte das árvores foi queimada, e toda a grama verde foi queimada. A segunda trombeta é direcionada para os mares. Apocalipse capítulo 8, versículo 8 ao 9. O segundo anjo tocou sua trombeta, e algo como uma enorme montanha, toda em chamas, foi lançada ao mar. Um terço do mar se transformou em sangue. Um terço dos seres viventes no mar morreu, e um terço dos navios foi destruído. A terceira trombeta afeta o abastecimento de água, que traz a morte a muitas pessoas. O terceiro anjo tocou sua trombeta, e uma grande estrela, brilhando como uma tocha, caiu do céu em um terço dos rios e das fontes de água. O nome da estrela é Absinto. A terça parte das águas se tornou amarga, e muitas pessoas morreram das águas que se tornaram amargas. A quarta trombeta ataca o céu, afetando o sol, a lua e as estrelas. Apocalipse capítulo 8, versículo 12 diz: o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas, de modo que um terço deles se escureceu. Um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite. A terra, os mares, a água e o céu são todos afetados por esses quatro primeiros julgamentos. Essas são todas as coisas necessárias para a vida, e Deus está afetando essas coisas como julgamento para aqueles que o rejeitaram. Depois de tocar a quarta trombeta, há uma breve pausa antes que as três últimas trombetas sejam tocadas. Olha o que diz Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava no ar gritar em alta voz: ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos toques de trombeta prestes a serem tocados pelos outros três anjos. No meio do julgamento, Deus faz uma pausa. Ele decide dar um aviso adicional sobre o que está por vir, e ao mesmo tempo dar às pessoas a oportunidade de se arrependerem. Acho às vezes que as pessoas acreditam que Deus traz julgamento porque Ele gosta de julgar. Ele traz julgamento porque Ele é um Deus justo, meu irmão, minha irmã. Para que Deus seja quem Ele é, Ele deve julgar o pecado. No entanto, mesmo no processo de julgamento, Deus oferece a oportunidade de arrependimento, porque esse é o seu coração. Agora, vamos falar sobre as últimas três trombetas. Como você pode ver com as primeiras 4 das 7 trombetas do Apocalipse, as coisas estão ficando muito ruins, mas está prestes a piorar. A quinta trombeta, Apocalipse, capítulo 9, versículo 1 ao 12. Esta trombeta libera Satanás com poder para usar a influência demoníaca, descrita como gafanhotos, para atormentar aqueles que rejeitaram a Deus. Surpreendentemente, eles podem atormentar, mas aqueles que atormentam não morrem. Que momento incrível de tortura e dor. E ironicamente, os que estão protegidos são aqueles que tinham o selo de Deus em suas testas. Sexta trombeta, Apocalipse, capítulo 9, versículo 13 ao 21. Esta trombeta traz uma quantidade surpreendente de morte e uma resposta absolutamente incrível a ela. Como a sexta trombeta, 4 anjos são liberados junto com um exército de 200 milhões, que provavelmente é um exército demoníaco. Eles passam a matar um terço de todas as pessoas na terra. Mas
uma vez, uma época diferente de qualquer outra que já testemunhamos na história humana. O que é fascinante, no entanto, é a resposta das pessoas que sobrevivem a esse período. Olha só o que diz Apocalipse 9, versículo 20 ao 21. O restante da humanidade que não foi morto por estas pragas ainda não se arrependeu do trabalho de suas mãos. Eles não pararam de adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, ouvir ou andar. E nem se arrependeram de seus assassinatos, suas artes mágicas, suas imoralidades sexuais ou seus roubos. Em vez de se voltarem para Deus em arrependimento, eles se empenham ainda mais em seu desafio. O coração do homem endureceu tanto que mesmo em meio a grandes tragédias e mortes, eles se recusam a se afastar do pecado e se voltar para Deus. Eles continuam a rejeitar o seu amor e compaixão. Isso mostra o perigo e o poder de um coração endurecido. É por isso que a Bíblia adverte contra o endurecimento do seu coração. Há consequências perigosas associadas a isso, meu irmão e minha irmã. A última trombeta. Antes do toque da sétima e última trombeta, há uma série de eventos que acontecem. Eu encorajo você a ler Apocalipse capítulo 10 e 11 para ter uma visão completa. Nas escrituras sagradas, 7 é o número da conclusão. Então o anúncio associado a esta trombeta está na linha. Aqui está o que acontece quando a sétima trombeta é tocada. Apocalipse capítulo 11, verso 15. Diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Messias, e ele reinará para todo o sempre. Meus irmãos, com essa trombeta, o anúncio do reinado de Cristo é feito à medida que avançamos para a conclusão deste período. Embora a tribulação não termine exatamente quando essa trombeta for tocada, ela está chegando perto. Ainda que faltam alguns eventos importantes, mas sabemos que essa trombeta será tocada mais perto do final da grande tribulação. Quando você considera o que são as 7 trombetas do Apocalipse, você vê que há muito ao que dirigir. Eu não fiz este vídeo como uma análise final. Não, eu provavelmente precisaria de muito tempo para poder fazer isso. Eu simplesmente queria dar o pontapé inicial. Espero que isso desafie e encoraje você a olhar para a profecia bíblica e o fim dos tempos sem medo, mas com os olhos abertos, com toda a honestidade. Se você está em Cristo, meu irmão, minha irmã, não há nada a temer. Se por algum motivo você ficar com medo, lembre-se sempre de que lado você está e saiba que quando tudo estiver dito feito, nós venceremos. Amém? Eu quero agora, neste momento, diante dessa palavra, orar com você, meu irmão, minha irmã. Eu não sei o que se passa com a tua vida, mas uma coisa eu sei: operando Deus, quem impedirá? Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu quero orar, meu Pai, por todos aqueles que estão conosco agora, que viu e ouviu esse vídeo, meu Pai. Que essas palavras venham, meu Deus, fazer morada no coração do meu irmão e da minha irmã, que possamos ter, meu Pai, mais temor, que possamos crescer, meu Pai, na fé, meu Deus, e que possamos alcançarmos almas para o teu reino. Pai, se tem alguém agora voltando para ti ou te aceitando como único e suficiente Salvador, escreva, meu Pai, o nome dele agora, o nome dela, no livro da vida, com caneta de ouro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós agora repreendemos todo mal, do alto da cabeça às plantas dos pés. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Muito bem, meus irmãos, se esse vídeo foi útil para você, falou com você, te ajudou de alguma forma, então compartilhe para pelo menos mais 5 pessoas. Vamos lá? Eu conto com o seu compartilhamento. Deixa aí também o seu joinha, porque é de graça. E tem um botão vermelho, se você ainda não é no canal inscrito, tem um botão aí embaixo vermelho, inscreva-se, clique em cima dele. Clicou? Clicou. Então do lado vai aparecer o sino das notificações para você receber os vídeos em primeira mão toda vez que eu postar
aqui no YouTube, tá ok, meus queridos? Aqui, Pastor Rodrigo Dias, lembrando que você mora no nosso coração e não paga aluguel. Ô glória! Fique com Deus e até o próximo vídeo.